Bom, começamos a gravação da nossa quinta aula de exercícios de cálculo 3. Vamos proceder ao material de consulta. Bem, então, começamos aqui nossa aula de exercício. Bom, então, o assunto é integrais duplas. Então, começamos com as partes mais simples. Parte A, cálculo de algumas integrais duplas. Então, foram calculadas algumas a título de exemplo. Então, essa primeira, parte 1, letra A, é integral absolutamente trivial. Então, a integral dy dx, os limites 0 a 1, 0 a x, é a integração direta. Então, resulta no valor meio, sem nenhuma dúvida. Depois passamos a um caso mais complicado, caso B, e nós vemos que a integração vai tornar possível realizar uma integral que, em geral, é complicada. Então, a integral interna da variável x é da função raiz de 9 mais y2. Então, quando se integra a variável interna de 0 a y, ocorre o efeito de aparecer a própria variável do lado de fora, e aí torna a integração trivial. Então, quando se integrou em x, apareceu esse y aqui, e multiplicando e dividindo por 2, fica na situação perfeita de integração. E, então, se definindo o interior da raiz, radicando pela variável complementar, u é 9 mais y2, essa integral se torna uma integral trivial, meio de u elevado a y du, u variando de 9 a 25. Então, usando as técnicas normais de integração de uma variável, se obtém u a 3 meios, sobre 3 meios, simplificando e calculando os limites, se obtém facilmente o valor 98 terços, que é o valor da integral dupla nessa região, 0 a 4, 0 a 8. Sem nenhum problema. O item C já é um caso mais complicado. É uma integral de x e y numa região que é um quadrado, esse quadrado aqui, cujos limites são 1, 1 e 1. Então, 1 em x e 1 em y. Então, é um quadrado, quadrado de lado 1. E a função sendo integrada é um módulo. Isso normalmente é uma função complicada porque tem descontinuidade. Módulo de x menos y, nessa região do quadrado. Então, a forma possível de realizar essa integração é separar o módulo de x menos y em duas regiões. Primeira, a região superior, onde y é maior que x. Nesse caso, o módulo de x menos y seria negativo. E na região inferior, onde x é maior do que y. Nesse caso, o módulo seria uma função positiva. E, então, fazendo essa distinção, aí se passa a integração na variável, na variável y, mas tendo que fazer a quebra da região em dois pedaços, duas porções, dois triângulos. O triângulo inferior abaixo da linha vermelha e o triângulo superior acima da linha vermelha. Então, a integral tem que ser escrita como duas partes. A primeira parte
Nessa primeira parte, nós temos, então, o triângulo inferior, esse aqui de baixo. Então, os limites y varia, então, entre 0, né, e o limite superior, que é a reta de 45 graus. Y varia de 0 a x, né? E aqui nessa região nós temos x maior do que y, de modo que o módulo é simplesmente, esse módulo da diferença vai dar simplesmente x menos y. O resto é a mesma coisa. Os limites vão ser entre 0, que é o eixo x, e y igual a x, que é a reta de 45. A outra integral, então, é a parte superior, o triângulo superior. No triângulo superior, y varia da própria reta, que é y igual a x, né, até o valor superior de y, que é 1. Varia de x até 1. E aqui a desigualdade, ó, inverte o sinal. Então, você fica com o valor y maior que x, né? Então, fica com y menos x dy. E o resto aqui é só fazer as integrações usuais. Então, aqui se fez primeiro a integração em dy, os limites 0x, e a outra integração também em y com os limites de x a 1. Feitas as integrações, substituídos os limites, as expressões vão se simplificando, né? Até que no final chega ao valor 1/3. O valor da integral dupla do módulo de x menos y nessas duas regiões, e foram utilizadas para seccionar o quadrado em dois triângulos. Um triângulo onde x é maior que y e o outro triângulo onde y é maior que x. E aí a integral foi decomposta em cada um desses triângulos. Triângulo inferior, a primeira integral. Triângulo superior, a segunda integral. Então, o resto é bem convencional. A D é uma integral que envolve cosseno. Cosseno das somas, a soma de x com y. Então, aqui é essa, não tem nada de excepcional. Então, a primeira parte, bom, pode se escrever, então, x mais y igual a u, e escrever cosseno da soma como cosseno de u du, sendo que u é a soma, e os limites se tornam, em vez de 0 e π sobre 2, se tornam de x a x mais π sobre 2, limite em u. Então, feita a integração em u, colocados os limites, se obtém agora, por fim, uma integral em dx, do seno de x mais π sobre 2 menos seno de x. Feita a integração em x, aí nós obtemos as funções cosseno, calculadas nos limites. Uma vez substituídos os limites, obtemos o valor zero. Então, essa integral em cosseno de x mais y nesses limites, o valor resultante é nulo. Bom, temos mais uma. Integral trigonométrica, dessa vez de uma razão entre x e y. E as áreas, agora, com a variável interna agora é dx, e x varia de 0 a função y2. E y agora a variável externa, varia de π sobre 2 a π. Então, aqui também o procedimento é bastante direto. A integral, a função x sobre y se define como uma variável complementar, u, x sobre y, e de modo que, como se trata da variável interna, o du é simplesmente dx sobre y. Então, isso aqui se transforma em y seno de u du dy. E os limites agora se tornam da variável u 0 a y, e da variável y continua o mesmo.
Então, integrando na variável 1, da forma convencional, você obtém, ó, dentro do parênteses, menos cosseno de 1 variando de 0 a y. Distribuindo os limites, você observa que resulta a integral agora em y, de y cosseno de y menos 1 de y. Agora, aqui se faz a integral. Essa é a primeira integral. Aqui se vai destacar, sem o sinal. Então, essa integral aqui envolve y cosseno de y menos 1, tem que ser feita por partes. Então, para fazer por partes aqui, se supõe, então, se supõe que o cosseno, né? Cosseno seja a derivada de uma função, e de modo que se obtém primeiro, aliás, se separa primeiro, aqui antes de fazer a integração por partes, y cosseno de y distribuído aqui, e menos y de y, duas integrais separadas. A primeira delas se integra por partes, reconhecendo que cosseno é a derivada da função seno. Então, como se faz usualmente entre partes, o primeiro termo vai ser a primeira função vezes a derivada da segunda, calculada nos limites. E depois o segundo termo vai ser menos o inverso, derivada da primeira vezes a segunda. Derivada da primeira, y desaparece, fica a derivada fica a segunda, e se pode calcular agora, e a integral em y se calculou diretamente. Y de y se calculou com menos y2 sobre 2. E substituindo isso aqui os limites, você obtém, então, menos π sobre 2, cosseno de π menos meio, e cosseno de π é menos 1, então ficamos com menos 1, menos π sobre 2, e esse parênteses resulta em menos 3π2 sobre 8. Agora, substituindo o valor dessa integral novamente aqui, onde tem um menos na frente, resulta que o valor da integral inteira é 1 mais π sobre 2 mais 3π2 sobre 8. Então, também é uma integração que não houve maior complicação. Agora, a segunda parte, não é necessário fazer os cálculos de integrais e simplesmente inverter os domínios de integração. Botar os domínios e inverter a ordem de integração. Então, o domínio de integração é essa área colorida em laranja. E a integral é escrita originalmente com a variável interna y, variando de 0 a x, e a variável externa x, variando de 0 a 1. Aí você vai simplesmente agora colocar essa integral na ordem em que x, né, é que varia da curva, que é y igual a x, né? Y varia no sentido o x varia no sentido da seta, né? Então ele varia da curva y igual a x, ou seja, y, até o valor máximo, que é 1, da linha reta vertical. Então, x varia da função da reta 45 graus, que é y, até o valor máximo, que é 1. Então, x agora é a variável interna, ele varia de y, que é a função de 45, até o seu valor máximo, que é 1. E dessa vez a variável externa, que é o y, ele varia de 0, né, até o valor máximo que ele pode atingir, que é 1. Então, a variável externa agora passa a ser y, e o y varia de 0 até 1. Então, o próximo exercício já é um pouco mais complexo.
Então, nós temos aqui, ó, a integral original, a região de integração, a variável interna é y, e ela varia nas funções de x, ó, de x2, que é uma parábola, até raiz de 2 menos x2, que é um arco de círculo. Então, nós temos esse domínio representado aqui na região laranja dessa figura. Então, nós temos, ó, a curva em azul é a parábola y igual a x2. E o círculo é representado pela linha em vermelho. Então, a região de integração é compreendida entre a parábola azul e o arco de círculo que intercepta a parábola, essa parte superior. Então, nós vemos que o limite original vai dar a parábola, então, é y igual a x2, que é toda a região azul, até onde ela intercepta o círculo, que é o círculo é x2 mais y2 igual a 2, o círculo vermelho. Agora, para a gente inverter as regiões de integração, se tem que decompor essa integral, escrita no tipo 1 é mais simples, para uma integral no tipo 2, que é mais complicado. Nós temos duas regiões de integração aqui. Primeiro, essa região inferior, compreendida entre a parábola e a reta y igual a 1. E depois a região superior, compreendida entre a reta y igual a 1 e o círculo, o arco de círculo, intercepta a parábola. Então, para isso, nós temos que fazer a inversão das funções. Então, a parábola escrita em x é y x2. Agora, escrita a função inversa é x mais ou menos raiz de y. Onde mais raiz de y é a parábola superior, essa de cá. A parábola superior, essa de cá. Parábola superior, essa de cá. E x é menos raiz de y, é a parábola inferior, essa de cá. Sobre a função raiz. Né? Então, a função negativa é essa abaixo do eixo y e a função positiva acima. Então, essa primeira região aqui, que seria compreendida entre esses arcos de menos a raiz abaixo, mais a raiz acima, e aqui o valor de y igual a 1. Então, a primeira integral, colocando agora, trocando a variável externa para interna, o x varia, então, de menos raiz de y, que é essa curva aqui, ó, menos raiz de y, curva inferior, né? Até, ou seja, sentido da seta agora assim, sentido da seta na região 2, agora assim, então ele varia de menos raiz de y até a curva superior, que é mais raiz de y. E enquanto o y varia de 0, que é aqui na origem, até o seu valor nesse ponto, que é 1. Tá? Então, y varia de 0 até 1. Tá? E a função é a mesma. Agora, na parte superior, a gente tem parte superior essa de cá, acima do valor y igual a 1, até o arco de círculo superior. Aí nós temos que inverter também o arco de círculo. Invertendo o arco de círculo x2 mais y2 igual a 2 para y, nós temos as duas funções. A x é mais ou menos raiz de 2 menos y2. Tá? Sendo que o negativo é a função inferior, essa de cá, o positivo é a função superior, essa da direita. Então, nesse caso aqui, colocando também uma seta aqui, nós vemos então que x varia da função inferior, o arco de círculo inferior, que é menos raiz de 2 menos y2,
até o arco de círculo superior, que é mais raiz de 2 menos y2. Então, o limite, ó, a variável interna agora sendo dx, ó, é menos raiz de 2 menos y2, né? Essa curva de cá, essa curva à esquerda, arco de círculo à esquerda, escrito em termos de y, e o limite superior é o arco de círculo à direita. Esse de cá, escrito em termos de y. Então, x é mais raiz de 2 menos y2. Agora, os limites de integração, nesse caso, y varia de quanto? Y varia do valor que ele tem em cima dessa reta, y igual a 1, até o valor máximo que ele pode ter, ó, seguindo o eixo y, que é a raiz de 2. Então, y varia de 1 até a raiz de 2. Então, y agora sendo variável externa, varia de 1 até a raiz de 2. Então, novamente, a questão somente de desenhar o domínio, né, o domínio de integração, essa região laranja, e reescrever em termos do integral, em vez de dy dx, escrever como dx dy. Bom, a integral seguinte é mais simples ainda, porque ela envolve todo o círculo, e como o círculo é todo igual, independente se é x ou y, o círculo é x2 mais y2 igual a 1, ó, são essas regiões de integração, vai de menos raiz de 1 menos x2 até mais raiz de 1 menos x2, ou seja, vai da curva, toda essa curva aqui, essa curva inferior, vai de toda essa curva inferior, vai de toda essa curva inferior, que é a y menos raiz de 1 menos x2, né, até a curva superior, que é y raiz de 1 menos x2. A função inversa é só trocar y com x. X vai ser mais ou menos raiz de 1 menos y2. Então, o x negativo é a curva, todo esse arco aqui à esquerda, né? E o x positivo é todo o arco, o hemisfério à direita. Então, a troca dos limites de integração aqui é bastante elementar. Basta trocar da curva inferior para a superior, para a curva à esquerda e a curva à direita. A curva à esquerda é x é menos raiz de 1 menos y2, essa de cá. E a curva à direita é o hemisfério direito, esse de cá inteiro. E esse de cá inteiro é x é mais raiz de 1 menos y2. Então, a troca é imediata. Então, essa aqui é bastante trivial, porque a simetria é absolutamente perfeita. Agora, nós temos aqui, já é o último caso. Esse último caso é um pouco mais elaborado. A função é integrada numa região que delimita duas exponenciais, funções exponenciais. Uma é e elevado a x menos 1 e a outra é e elevado a x. Então, primeiro nós temos que esboçar o domínio. Né? O domínio de integração é compreendido. A função inferior é e elevado a x menos 1. Essa aqui em vermelho. Então, ela começa para x igual a 0, começa em e menos 1. E quando x igual a 1, ela vai até o valor. Né? X igual a 1, aqui dá 0, vai até o valor y igual a 1. Então, a curva inferior vai de e menos 1 até o valor y igual a 1. Agora, a curva superior é elevada a x simplesmente. Então, e elevado a x nessa variação de x, ela começa então, ó, x igual a 0, ela começa em 1, começa nesse ponto aqui, começa em 1, e depois ela vai crescendo
até x igual a 1, quando ela vale o valor do E. É o próprio exponencial neperiano. O valor em torno de 2,71, entre 2,5 e 3. Então, a curva superior, a curva vermelha superior, é o limite superior. Então, o domínio de integração é toda essa região laranja, né, compreendida entre x igual a 0 e x igual a 1. Para a gente fazer a inversão de variáveis, a gente tem que separar nessas duas regiões. Região 1, região 2. E aí a gente vai ver como é que a variável x, ela varia, como é que a variável x, ela varia dentro dessas regiões, ó, nesse sentido, no sentido horizontal. Então, se a gente olhar para x, como é que ele varia? O x varia. Agora, a gente tem que fazer a inversão, determinar as funções inversas. Nessa região aqui, ó, y é elevado a x menos 1. Invertendo aqui para x, nós obtemos x é igual a 1 mais log neperiano de y. E na parte superior é simplesmente o x, ó, log de y. Então, essa mesma curva vermelha, vista pelo ângulo de x, o x vê essa curva vermelha como sendo uma curva logarítmica. X vê ela como 1, né? Começa aqui, né? Mais log de y. Né? E o y, ele varia de quanto? Ele varia de E a menos 1 até 1. Então, o x, ele vê essa variação. Quando y é a menos 1, a gente tem, então, se colocar E menos 1 aqui, nós vamos ter log de E menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, x igual a 0. X igual a 0, né? E o y correspondente é o E a menos 1. Então, a primeira integral vai ficar com x variando, né? X variando de 0, né, até a curva à direita, que é o 1 mais log de y. Então, essa aqui. X variando de 0, ó, que é o valor que ele tem do lado de cá no eixo, né, até seguindo a seta horizontal, até 1 mais log de y. E, enquanto isso, o y varia de quanto? Y varia agora com variável externa. O y varia desse ponto aqui, ó, é a menos 1, ou 1 sobre E, né, até o valor máximo que ele pode ter nessa região, que é 1. Então, y varia de 1 sobre E até 1. Tá? Então, a primeira integral, a primeira parte da integral, fica aqui completa. Já a segunda parte corresponde a essa região 2. Então, na região 2, o que a gente tem? Bom, o y a gente vê de imediato que o y vai estar variando de 1, nesse ponto, né, até o valor, subindo a linha reta, até essa curva verde clara, que é quando o y vale o E. Então, y varia de 1 até E. E o x, ó, na região 2, o x nessa região aqui, x nessa região 2, ele varia da curva vermelha superior, que é x log de y, ou seja, a função log neperiana, essa função curva, até o valor máximo que ele pode ter, que é 1. Tá? Então, x varia da curva log neperiana até o x igual a 1. Então, a gente pode escrever também agora de imediato, invertendo as variáveis. A gente vai ter, então, a função é a mesma, f de x, y, e o dx varia nessas curvas. Ó. A curva à esquerda
que é x é log de y, log neperiano de y, curva vermelha à esquerda, até o valor máximo de x, que pode ser x igual a 1. X igual a 1, essa reta verde vertical. Então, x varia de log neperiano até 1. X varia de log neperiano de y até 1. Enquanto isso, né, nessa mesma região do domínio, o y, como já foi comentado, ele varia de 1 nesse ponto, e ele vai variando até atingir seu valor máximo E em cima da reta vertical. Então, o y varia de 1 até E. Y varia de 1 até E. Então, com isso, a gente completa essa lista de exercícios, que essa foi bem simples e não tinha nada muito excepcional a completar. Eu espero que ela tenha sido de utilidade para a solução dos outros problemas. Tá? Os outros problemas têm a resposta no gabarito, mas todos os outros que restavam podem ser feitos da mesma forma. A parte talvez mais complicada de início seja justamente obter o domínio de integração, ou seja, a região de integração. Uma vez obtido o domínio, ele pressupõe que se conheça as funções inversas das funções que correspondem aos limites de integração. Talvez essa parte não seja tão evidente. Então, dadas as funções originais, obter as funções inversas para se conseguir fazer a troca de variáveis. Agora, uma vez que se obtém as funções inversas, aí tem que se eventualmente fazer esse processo de separar em duas ou mais regiões onde as funções inversas possam ser utilizadas como os novos limites de integração, com o x sendo a variável interna e o y sendo a variável externa. Isso aqui também ilustra a questão de que a escolha das variáveis interna e externa realmente simplifica bastante o processo de integração. Porque se escolhesse de cara o x, se obteria uma integral bem mais complicada. Então, a escolha, nesse caso, evidente, seria realmente que a variável de integração interna, o mais simples é o y, né, variando entre duas funções de x, né, e deixar o x como variável externa variando de forma numérica. Ok? Então, é isso. A gente encerra por aqui e vamos nos encontrar novamente na próxima aula de exercício daqui a 2 semanas. Então, até lá. Vamos encerrar a gravação. Então, até a próxima aula.